Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março. Depois de 2 dias aí que eu não gravei vídeo, estamos de volta. Um dos maiores bancos, isso foi ainda na quinta-feira passada, eu acho. Um dos maiores bancos dos Estados Unidos quebrou. Esse banco tinha, né, ativos de 200 bilhões de dólares. Um banco grande, pesado. Ele é um banco do Vale do Silício, que é vamos dizer assim, o polo de tecnologia dos Estados Unidos, quiçá do mundo, né? É visto, o Vale do Silício é visto como assim, pô, aqui é que todas as coisas acontecem nessa questão de tecnologia, modernidade e tal, não sei o que lá, e muito dinheiro, muita grana, salários bons para quem trabalha lá, enfim, é a meca da alta tecnologia. E o banco de lá dançou. Obviamente, sexta-feira a bolsa de valores no mundo todo já despencou, as bolsas despencaram, aqui no Brasil idem. E aí começaram. Essa é a segunda maior falência dos Estados Unidos, para vocês verem o tamanho do buraco que o mundo, mais uma vez, está se metendo por conta do capitalismo. Porque essas coisas só acontecem no capitalismo. Tá? Eu não estou dizendo que o socialismo ou qualquer outro regime seja melhor. Não estou dizendo isso. Mas estas coisas só acontecem no capitalismo. E normalmente já é o caso, né? Quando elas acontecem, como elas têm o condão de arrastar a economia toda, pode arrastar outros bancos menores e ter uma quebradeira geral, o governo dos Estados Unidos já entrou lá dizendo que vai segurar a onda, botando dinheiro público. É mole, né? Isso é banco privado, banqueiro, cheio da grana, ganha dinheiro pra caramba. Detalhe, falcatruas do mesmo jeito. Os caras, quando viram que estava ruim, venderam as ações deles pouquinho antes de explodir tudo, e aí com isso ganharam dinheiro, safaram deles, né? Venderam as ações enquanto elas ainda estavam num preço normal, razoável. É isso. E aí, ontem, o Credit Suisse, que é um banco da Suíça, mas se eu entendi bem, é nos Estados Unidos, é a sucursal, não sei se é o nome mais correto deles nos Estados Unidos, anunciou um prejuízo de 7,9 bilhões de dólares, ou seja, quase 8 bilhões de dólares. E aí, de novo, os mercados ontem e hoje, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, despencando. É isso. É o capitalismo, mais uma vez, está... Tem gente até falando que pode ser uma crise igual a de 2008, que foi terrível, que pegou o governo Lula em cheio. Só que o Brasil foi o último a entrar na crise e o primeiro a sair dela. Tudo leva, não sei se tudo leva a crer, mas há um risco de que possa acontecer algo semelhante no mundo. E é isso, é o capitalismo bagunçando a vida de todo mundo, gerando mais pobreza, mais miséria, mais fome. Porque, óbvio, quem consegue se proteger em qualquer lugar do mundo. Os mais vulneráveis é que pagam essa conta muito cara. E vem mais por aí. Segundo dizem, vem mais por aí. Por aqui, o Haddad está na fase final de construção do arcabouço fiscal, que vai ficar no lugar do teto, que graças a Deus foi extinto. O prazo dado lá naquela PEC da transição era agosto. Só que primeiro a equipe do Haddad está trabalhando bem e conseguiu apressar isso, e o Haddad teve a sensibilidade de perceber que manter isso... Tem muita especulação do mercado, da imprensa. Então o Haddad viu que levar essa lenga-lenga até agosto seria prejuízo para o país e para o governo. Então ele primeiro antecipou para abril e depois conseguiu antecipar para março. Hoje ele mostrou
o trabalho, o estudo para o Lula. Não sei se o Lula concordou ou não, provavelmente concordou. E esse arcabouço fiscal tem como previsão, pode não acontecer, mas parece que está bem construído, acabar com o déficit orçamentário que o Bolsonaro deixou, só para esse ano 200 e tantos bilhões de reais. Então a previsão é acabar com um déficit no primeiro semestre de 2024. O que, gente, é um espetáculo se a gente parar para pensar, porque pegou uma rabuda. O governo tem 4 anos para governar, acertar, fazer coisas e acertar as bobagens do Bolsonaro. E se tem 4 anos, se com 1 ano e meio você consegue resolver o déficit orçamentário, é uma vitória, assim, enorme. Vamos ver se o Lula aprova, aí depois isso vai para o Congresso, aí tem que ver se o Congresso aprova. Também acho difícil não aprovar, mas enfim, o Congresso está, não sei se vocês estão reparando, o Congresso está andando em passos de tartaruga. Tá fazendo cera, está fazendo operação padrão, sei lá qual é o nome que eles estão dando para isso, mas claramente para que o governo tem lá um monte de projeto, proposta, medida provisória para serem votadas e o Congresso não vota. É pressão desses bandidos do Centrão, especialmente, para conseguirem mais benesses do governo. Infelizmente, enquanto um governo não tiver, e aí não pode ser o do Bolsonaro, claro, não tiver uma maioria razoável no Congresso, é esse o drama que o Brasil vive. O presidente da República tem que ficar, não digo submisso, no caso do Lula não é submisso, porque ele não admite isso, nem prisioneiro, mas dependente. Dependente é palavra boa para o Lula, do Congresso. E aí é mais difícil governar. Falando ainda na área econômica e pensando na inflação, a inflação, já falei para vocês, ela ainda está acima do que todos nós queremos, mas ela fechou 2022 com 5,93. Aí teve janeiro, baixou um pouquinho, esse 12 meses, né? Teve fevereiro, baixou mais um pouquinho, está em 5,60. Fevereiro foi mais alto que janeiro, 0,84, mas mais baixo que fevereiro de 2022, que foi 1,01. Aí eu fui, curiosamente, falei assim, poxa, como é que vai vir março, né? Tem ainda uma pressão inflacionária e tal, não sei o que lá. Eu falei assim, deixa eu ver como é que foi março de 2022, para ver assim, pô, se foi baixinho, fica difícil de conseguir isso agora. Mas vamos ver. Quando eu fui ver, gente, março de 2022, a inflação foi 1,62%. Quase o dobro do que foi fevereiro de 2023, agora com o Lula, 0,84. Aí eu fiquei pensando assim, não é nenhuma informação, não li nada, não sou estudioso disso, mas fiquei pensando assim, é muito difícil de fevereiro para março, até porque dizem, eu ainda não vi, mas na imprensa sai, que está tendo uma queda no preço dos alimentos. Não deve ter mais, aliás, eu falei no outro dia aqui que a de fevereiro foi impactada pelo material escolar, não foi só material escolar, claro, burro eu, também o reajuste das mensalidades escolares. Impactou mais até do que o material escolar. E então, março, assim, mesmo que seja, vamos dizer assim, mais alto que 0,84, vamos dizer, deu 1% março de 23. É muito mais baixo que março de 2022, que foi 1,62. E com isso, porque troca um pela outra, vai sair a de março de 2022, vai entrar de março de 2023. Se esta for menor que aquela, óbvio que a inflação nos 12 meses vai ser menor que 5,60, ou seja, vai cair mais um pouco em relação a fevereiro. Vamos ver o que acontece, depois vocês vão dizer vão verificar se o março está certo ou está errado.
Não foi ninguém que me disse, eu que deduzi aqui da minha cabeça, só por lógica, sem informações privilegiadas, claro. E aí, gente, ainda a discussão dos juros, a CNN Brasil, no site dela ontem, tinha, aspas, queda de investimentos, menos crédito e desemprego são os efeitos negativos dos juros altos para a economia. Meu Deus, descobriram a pólvora, né? E, de novo, a ave Lula, né? A ave Lula que meteu o pé nessa porta porque esse debate estava silenciado. E aí hoje, do Valor Econômico, tá lá, economistas da XP, uma corretora de investimentos, avaliam, e banco também, eu acho, avaliam que juros altos atrapalham o crescimento do Brasil. Meu Deus, também eu não sabia disso, que juro alto atrapalhava o crescimento do Brasil. E, de novo, a ave Lula que meteu o pé nessa porta. O TCU deu 5 dias para Bolsonaro devolver as joias que ficaram com ele, daquele estojo masculino, o fuzil que ele trouxe numa outra viagem de lá e uma pistola que ele também trouxe. Determinou ainda uma auditoria sobre todos os presentes recebidos por ele durante seu mandato, ou seja, de 2019 a 2022. Tá boa a vida dele, né? A ABIN vigiou no governo Bolsonaro, sem autorização, milhares de pessoas usando um sistema secreto. Eu acho que é um sistema secreto que eles foram a Israel, lembram? Que eles iam a Israel e queriam trazer um sistema secreto. Eu tô achando que é esse, eu não consegui apurar essa informação direito, não. Lembrando também que o governo Lula, isso aí vai ter que tomar maior cuidado para não parecer que é um problema do governo Lula. Teve que destruir 39 milhões de doses de vacinas por mau acondicionamento, descuido do governo Bolsonaro ainda. É um absurdo, é um escândalo. Essas coisas tinham que ser punidas. Acho que não serão, infelizmente. Vários golpistas, mas vários mesmo, centenas de golpistas presos no 8 de janeiro, que são evangélicos, disseram que a ida deles a Brasília e a volta, né, a passagem de ida e volta de ônibus e tal, mas não interessa, foram bancadas pelos pastores das igrejas. Claro que as de volta eles não tiveram, porque eles foram presos. Não sei se tiveram depois, né, que vários deles já foram soltos. Soltos não. Tornozeleira eletrônica, aquilo que eu já expliquei milhares de vezes aqui. É isso. Aí pergunta, quando esses pastores serão responsabilizados e punidos? Isso não é função da igreja. Teve um pastor que disse assim, qual é o problema? Eu financio a passagem de quem eu quiser para quem eu quiser. Opa! Não. Se for para pregar golpe de Estado e você está financiando, você é cúmplice, ou autor, ou incentivador. Que história é essa? Isso é função da igreja, de qualquer igreja, seja lá de qual religião for? Para com isso, né? É punição, é isso que deveria ter. Aí vejam que absurdo. Na segunda-feira, o Flávio Dino foi ao Complexo da Maré, com assessores e tal, para conversar com lideranças da favela, associação de moradores, lideranças, não são bandidos, né? São lideranças da comunidade. E até porque na favela tem muita gente, aliás, a maioria de gente honrada e honesta. Só que os bolsonaristas acham que todo mundo que mora na favela é bandido, né? Mas, enfim, vamos chegar nisso daqui a 1 minuto. Então foram lá conversar com lideranças e ativistas de direitos humanos sobre políticas de segurança pública e tal. E aí, é isso. Ao invés de levar lá no gabinete com ar refrigerado, o ministro da Justiça e Segurança Pública foi lá no ambiente de comunidade, de favela, conversar com as lideranças. Pois bem, tem um vídeo rolando que mostra os 2 carros blindados, aqueles carros pretos de autoridades e tal, entrando na favela, mas assim, tá a Avenida Brasil, eles entram e param logo em seguida, ou seja, não chegaram nem a entrar na favela.
Deve ser ali a sede da associação, eles entraram numa ruazinha e já pararam ali. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro e um bando de bolsonaristas, mas o Eduardo Bolsonaro é o que mais chamou a atenção, mostra esse vídeo e diz o seguinte: epa, como é que o ministro da Justiça e Segurança Pública entra na favela? Desculpa, balançou aqui. Dominada por traficantes do Comando Vermelho e entra assim, sem maiores problemas e tal, não sei o que lá. É conivente. Ele vai ter, vou chamá-lo na Comissão de Segurança da Câmara para explicar a conivência dele. Conivência não, minto, o envolvimento, deixa eu ver aqui a palavra correta. Não, a ligação dele e do Lula com o crime organizado. É um irresponsável, é um vagabundo esse Eduardo Bolsonaro. E tem um monte de bolsonaristas também seguindo essa linha. Olha lá, o ministro do Lula e o Lula, que são amiguinhos do Comando Vermelho, entrando no Complexo da Maré e tal. São uns vagabundos. O Flávio Dino tinha que ir para cima. Aliás, eu gostaria muito que ele fosse convocado mesmo na Comissão de Segurança e desmoralizasse esses vagabundos lá e entrasse com ação, porque o que eles estão dizendo, ele não levanta uma hipótese, ele diz claramente que Lula e Flávio Dino têm ligação com o Comando Vermelho. Isso é crime, tem que ser responsabilizado, chamados as falas, as barras do tribunal, como se falava. E, gente, ontem, como eu não gravei, não pude fazer ontem, mas ontem houve a passagem dos 5 anos da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, se eu não estou enganado, é Gomes, sobre o nome dele. Depois de muitos anos, né, com a família e os amigos, e, enfim, a sociedade séria e correta desse país, com esperanças de que, com o envolvimento do governo federal, comandado por um presidente como Lula e não como era o anterior, que finalmente se chegue aos mandantes desse bárbaro crime político e de gênero, né? Porque o Anderson, coitado, sobrou para ele, mas o foco, o alvo era a Marielle, negra, LGBT, de origem pobre, mulher, né? Enfim, é isso. Que se chegue aos mandantes. É isso tudo que a gente quer. Até mais, pessoal.